Olá, estamos no meio da festa de Pêssah, festa da liberdade, festa da família, festa em que estamos envolvidos com uma das histórias mais fascinantes de toda a humanidade, que é o Êxodo. E agora nos aproximamos do 7º dia de Pêssah e nele o relato da abertura do Mar Vermelho e a travessia de um povo inteiro através do mar. Nossos sábios disseram que Jetró, sogro de Moisés, se convenceu que existe Deus, se convenceu da onipotência e da onipresença do Todo-Poderoso em 2 episódios da história de Israel. Quais são os 2 episódios? Segundo o comentarista Rashi, Vaishma Yitro, e ouviu Yitro, Ma Shemuel Ba, o que ele ouviu e se convenceu? A travessia do Mar Vermelho e a guerra do Amaleque. E a pergunta que se faz é, por que ele não se convenceu com as 10 pragas do Egito? Por que ele não se convenceu de um povo todo escravo hoje libertado da escravidão, libertado do exército egípcio, libertado da tirania do faraó? Isso não convenceu Yitro. Mas a travessia do Mar Vermelho e a guerra contra os Amaleque, logo na saída do Mar Vermelho fomos atacados por um povo, por piratas do deserto chamado Amaleque. Isso, Yitro se convenceu da existência de Deus. Por quê? Nossos sábios contam uma história, a história do bastão de Moshe. Vocês sabem, desde que fomos criança, Moshe tinha um bastão. Com esse bastão, ele fez os milagres. Através do bastão, ele batia na água, conforme Deus orientara. E ele batia na água, a água virava sangue. Batia nos lugares e vinha a praga do sapo, dos animais ferozes, etc. Havia um bastão constantemente. E do bastão virou serpente, e pegava a serpente e virava bastão. Que bastão era esse? O relato do Midrash diz que quando Moisés, lá atrás, fugiu do Egito, ele se abrigou no deserto de Midian e lá ficou na casa de Jetró. Ele salvou as filhas do poço porque elas queriam tirar a água e os piratas do deserto não deixavam elas buscar a água para o pai. Quando Moisés viu a injustiça, salvou ela, ajudou ela a ter água, voltaram para casa e disseram ao pai, esse egípcio nos salvou. Moisés não revelou que era judeu. E ele foi colocado para dentro de casa, foi tratado como um herói. Com o passar do tempo chegou a informação que esse Moisés era fugitivo, foragido. Ele ficou com muito medo. Colocaram ele num buraco e lá diariamente ele estava escondido, bem protegido, mas escondido. Até que certa vez, numa árvore que estava na frente da casa do Yitro, um galho cresceu e as folhas atrapalhavam Yitro de entrar na sua própria casa. Pediu para jardineiros remover o galho, a folha, podar a árvore. Cada jardineiro que mexia na árvore morria. Chamava outra empresa, ia lá, morria. Chamava o terceiro, ia lá, morria. Yitro não sabia o que estava acontecendo.
No final, colocou um cartaz na cidade de Midian e falou: quem conseguir resolver o meu problema da minha casa, vai casar com a Tzipora. Pessoas tentavam, vieram, não conseguia. Propuseram a Moshe: você que está aí, você quer tentar? Moshe Rabbeinu falou: eu posso tentar. Qual o problema? Tiraram ele do buraco, do esconderijo dele. Ele falou: mas é o quê? Para tirar isso? Moisés foi lá, cortou, tirou. Todo mundo ficou impressionado. Você está vivo? Mas por quê? Relataram a Moshe Rabbeinu que todo mundo que tentava podar e cortar esse galho falecia. Moshe Rabbeinu olhou, pegou o galho desta árvore e levou consigo, porque ele sabia que aquilo era um sinal de Deus. Tudo que a gente recebe na nossa vida vem de Deus. Se alguma coisa nos atrapalha, Deus nos colocou isso para testar, para sinalizar, alguma coisa é. Quando Moisés levou o galho, ele sabia que aquilo seria um sinal para ele, que tudo depende de Deus. Ele levou até o Paró. Paró e Itró acreditavam que a força de Moisés não era o que Deus pedia, e sim o bastão. Itró acreditava que as 10 pragas ele só conseguiu porque tinha o bastão. O bastão é mágico. O bastão tem algum poder. Não é mais Deus. E não é mais o profeta em nome de Deus. É o bastão. Mas quando chegamos na frente do Mar Vermelho, Deus pede para ele largar o bastão. Quando chegamos a fazer a guerra com Amaleque, Deus pede: deixe o bastão e levante as mãos. Quando Itró viu e soube que na abertura do Mar Vermelho não havia bastão, quando ele soube que na guerra dos Amaleque Moisés rezava com as mãos para cima e não tinha bastão, aí ele certificou que não tem amuleto, não tem absolutamente nenhuma mágica e tudo era da vontade de Deus. Essa é a história de Moisés e o seu bastão. O bastão era um símbolo que unia Moisés a Deus, mas para outros era uma fantasia de que ali era um poder mágico. Não nos deixemos nos influenciar por amuletos. Nós acreditamos única e exclusivamente no poder de Deus. Pense nisso. Hag Sameach.